capítulo 2. Existem, para aqueles que gostam, na verdade todos deveriam ter esse hábito, né? De aprofundar-se um pouco mais no conhecimento das Escrituras. E existem excelentes comentários bíblicos sobre os livros das Escrituras. E no Antigo Testamento nós temos menos comentários, mas no Novo nós temos um número muito grande. Existe esse livro aqui, Da Fome para a Fartura, escrito por um americano, Dean Urich. Ele tem alguns livros dele traduzidos para o português pela editora Cultura Cristã, é uma editora presbiteriana, e ele tem escrito muito sobre o Antigo Testamento. E esse livro, esse comentário aqui fala do livro de Ruth. E não é versículo por versículo, mas ele aborda temas muito relevantes no livro de Ruth. São 9 capítulos e ele fala de coisas assim muito interessantes. Então fica aqui a lembrança, a indicação, e dá para você ler no seu serviço, dá para você ler, né? Não é uma coisa assim difícil de ler. Muito teológico e pastoral. Então, se você quiser ler um pouco mais aprender um pouco mais sobre o livro de Ruth, fica aí a indicação. Só mais um detalhe, quero lembrá-los que hoje nós mudamos o horário de verão, né? O horário de verão terminou, nós estamos naquele horário que perdura a maior parte do tempo, e como nós temos pessoas que só nos visitam ou só frequentam a nossa igreja à noite, o nosso horário de culto hoje ainda permanecerá às 19h30, porque é costume aqui na nossa igreja, nós mudamos o horário do culto noturno de acordo com o horário de verão. Quando é horário de verão, a gente bota meia hora a mais, porque ainda está muito quente às 19 horas. Mas hoje ainda teremos o culto às 19h30, aí eu vou avisar as pessoas que vêm na parte da noite, que a partir de semana que vem nós retornaremos para o horário das 19 horas. Ok? Desde o ano passado, nós temos dedicado as nossas manhãs de domingo para estudar o livro de Ruth. E nós já vimos muitas coisas importantes sobre a nossa relação com o próximo e a nossa relação com Deus, baseado neste livro, no capítulo 1 desse livro. E há 2 semanas atrás, nós começamos a estudar o capítulo 2, vimos o verso 1 e o verso 2, e nós aprendemos que Ruth, ela é como a mulher de Provérbios 31. Na Bíblia hebraica, o livro de Provérbios vem antes do livro de Ruth. E o livro de Provérbios termina falando daquela mulher virtuosa, capítulo 31. E nós vimos que Ruth é como essa mulher de Provérbios 31. Uma mulher que trabalha demais, trabalhadora. Ruth é alguém que corre atrás. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas que ela enfrentou, ao chegar em Belém, ela se levanta e ela vira para sua sogra e diz: olha, vou trabalhar, vou respigar.
E nós vimos que nós também devemos ser assim. Não devemos, usando a linguagem ali de Provérbios 31, comer o pão da preguiça. Mas devemos, como Ruth, correr atrás dos nossos ideais, trabalhar para sustentar a nossa casa. Não devemos ficar dependendo do favor e das benesses das outras pessoas. Devemos trabalhar. Vimos que Deus instituiu na lei mosaica a respigadura, a lei da respigadura, onde aqueles que eram mais afortunados ajudavam aqueles que tinham pouco. Era uma espécie de bolsa-trabalho. Deus deu uma lei para ajudar o pobre, mas o pobre precisava trabalhar. E Ruth nos mostra essa pessoa que trabalha. E a outra coisa que nós vimos ao estudar os 2 primeiros versos do livro de Ruth é que ser feliz ou infeliz na vida ou em qualquer lugar depende muito do meu e do seu olhar. Mais do que uma coisa absoluta daquele lugar que, por definição, é feliz ou infeliz. Depende muito da forma como nós olhamos para o lugar. Ruth chega em Belém, cheia de problemas. Ruth chega em Belém, sozinha, só com a sua sogra, sem ninguém para ajudá-la. E ela poderia ali cair na autocomiseração, ela poderia ali ter várias atitudes negativas, mas diz o texto que ela se levanta e vai trabalhar. Então, ela está numa terra estranha, cheia de problemas, com pessoas que olhavam para ela de forma desconfiada, mas ela fez de Belém o lugar da sua vida. Então, isso foi mais ou menos o que nós vimos na última vez que nós estudamos esse livro. Vamos ler aí, os 4 primeiros versos dizem: tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Só até aí. Se você fizer uma leitura da história, não só do povo de Deus, mas da humanidade, você vai perceber que existiram momentos complicadíssimos, momentos tão negros na história, que alguns servos de Deus chegaram a questionar ao Senhor várias coisas. E um dos questionamentos que os servos de Deus faziam ao seu Deus era o seguinte: será que não existe mais ninguém bom nesse mundo? O negócio é tão terrível. É a sensação que você tem quando assiste um jornal. Você olha para o estado do Rio de Janeiro e você fala assim: não é possível, não existe ninguém bom nesse mundo. Por exemplo, Salmo 12, verso 1, o salmista diz: salva-nos, Senhor, pois não existe mais piedosos. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Isaías 57,
perece o justo, e não há quem se importe com isso, porque os homens compassivos foram arrebatados da face da terra. Miqueias 7, verso 2. Pereceu da terra o homem piedoso, e entre os homens não há um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. Então você olha que ao longo da história as pessoas olham para a sociedade, olham para as circunstâncias e dizem assim: não tem gente boa no mundo. Não foi essa a crise de Elias? Elias virou para Deus e disse assim: só sobrou eu. Só tenho eu de justo aqui nesse mundo. Todo mundo se perdeu. Cadê o homem bom? Cadê o homem justo? É esse sentimento que nós temos ao olhar para a nossa sociedade. Principalmente a parte política da nossa nação. A gente diz assim: não tem ninguém. Nós não cremos que exista ninguém, nenhum partido, em nenhum ramo da sociedade política do nosso país. E aí, por mais difícil que possa parecer, o que esses versos iniciais do capítulo 2 de Ruth nos mostram é que, mesmo naquelas sociedades mais depravadas, Deus preserva os seus. Lembra de um detalhe? O livro de Ruth acontece, ou a história do livro de Ruth acontece na época dos juízes. Como que era a época dos juízes? Um momento de grande idolatria, de grande perversidade, de grande injustiça, de grande imoralidade. Leia os 4 últimos capítulos do livro de Juízes, você vai ver uma sociedade terrível. Fala de um estupro coletivo. Fala de um homem que dá a sua mulher para ser estuprada coletivamente. E depois que a mulher está morta, corta essa mulher em vários pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel e suscita uma guerra civil que mata milhares. É uma sociedade altamente corrompida. Nessa sociedade, diz o texto, que tem um homem, Boaz, extremamente bondoso, generoso. Quando Boaz aparece em cena, é o primeiro momento aqui, capítulo 2, verso 3 aqui, fala de Boaz pela primeira vez. E quem é Boaz? Boaz é alguém que chega, entra em cena abençoando as pessoas que estão ao seu redor. Ele vira-se para os seus funcionários e diz assim: Deus abençoe vocês. Boaz é alguém, nós vamos ver a partir das nossas reflexões aqui agora, porque ele entra em cena. Boaz é alguém que apanha as coisas comuns da vida e as transforma em liturgia, em adoração a Deus. Boaz é um homem que faz do seu trabalho um tributo de glória ao Senhor. Boaz é alguém que não dicotomiza a vida entre secular e sagrado. Aqui é igreja, aqui é trabalho. Aqui é religioso, aqui é a minha vida. Não. Boaz é alguém que trafega do altar para o campo, que era onde ele trabalhava ali, do altar para o campo com a mesma devoção. A devoção que ele tem no altar é a mesma que ele tem no campo. A maneira como Boaz trata os seus empregados dava abundantes provas de que ele era um homem dedicado ao Senhor, um homem de Deus. Ele se dirige aos seus empregados com devoção.
Então, no meio de uma sociedade corrupta, imoral e perversa, existe Boaz. Por incrível que pareça, existe alguém como Boaz. E nós precisamos pedir a Deus que, assim como Ruth foi abençoada por Boaz, ou assim como Ruth encontrou um Boaz, Deus também nos coloque no raio de ação de pessoas justas, bondosas e generosas como Boaz. Ruth e os empregados de Boaz, eles foram abençoados por Deus pela instrumentalidade de Boaz. É óbvio que o convívio com alguém como Boaz era inspirador, era abençoador para aquelas pessoas que estavam ali transitando perto dele. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso emprego, nós nos deparamos com pessoas que não nos deixam muito confortáveis, não é? Às vezes trabalha do seu lado, na outra mesa, na outra bancada, na outra loja, no consultório ao lado. Às vezes mora do lado da sua casa. Gente que não nos deixa muito confortáveis diante da vida. Talvez nem seja tanto, às vezes pode nem ser tanto a pessoa, mas a posição que ela ocupa. Por exemplo, se eu citar aqui algumas profissões, a sua reação imediata é de tranquilidade ou de desconfiança? Por exemplo, eu falo assim, corretor de imóveis. Você fica tranquilo ou você fica meio... Vendedor de carro. E aí? Policial. Será que é bom? Político. Advogado. Pastor. Pastor. Aí já pegou pesado, né? Mas existem, profissões que, não estou nem falando da pessoa, eu estou falando do ofício. O próprio ofício na nossa sociedade já nos arranca suspiro. Por exemplo, empregadas domésticas. Quem nunca desconfiou de uma diarista? Quem nunca desconfiou de uma empregada doméstica? Médicos. Quem que nunca teve uma experiência ruim com um médico que fez uma besteira enorme? Que deu um diagnóstico terrível. Caminhoneiros, que por causa da sua imprudência têm destruído não só a vida das pessoas que eles mataram na estrada, mas a vida dos familiares dessas pessoas. E ainda nós poderíamos aqui citar funcionário público, professores, déspotas, patrões perseguidores, e a gente podia falar da sociedade como um todo. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus empregados: Deus seja com vocês. Irmãos, coisa muito boa é quando nós encontramos profissionais e pessoas bondosas, honestas, íntegras, prontas a ajudar. Gente que vai além daquilo que é o dever dela fazer. Ela não vai receber mais por aquilo, mas ela faz por um senso, um entendimento ético, religioso,
para com o outro, para com o próximo. E quando a gente se depara com essas pessoas, a gente toma um susto, nossa, porque a normalidade não é isso, não é essa. E aí eu pergunto, você, como cristão, no seu local de trabalho, qual é o seu perfil? Será que existe alguém que pensa em você como um Boaz? Nossa, aquele camarada ali, ele é um exemplo. Será que as pessoas pensam isso de nós? Você, como patrão, você trata o seu empregado de que maneira? Você faz como Boaz? Você vira para ele e diz, Deus te abençoe. E você não só fala, mas você age de forma a abençoar o seu funcionário. Você como funcionário, como que você lida com o seu patrão, com o seu superior? Que Deus nos faça como Boaz. Que Deus envie para o nosso caminho pessoas como Boaz. Que no meio de uma sociedade corrupta, imoral, iníqua, é alguém que abençoa as pessoas com quem ele convive. Diz o texto que depois dele saudar os funcionários, ele dá uma olhada ali nos campos dele e ele percebe a presença de uma pessoa diferente. E aí diz o verso 5 que ele procura saber quem é aquela moça. Verso 6, ele recebe as informações a respeito da moça, e a partir do verso 8, Boaz vai dirigir-se a ela, vai procurá-la, e a partir do verso 8, Boaz não para de dispensar graça sobre a vida de Ruth. Olha o que dizem aí os versos 8 e 9. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Aqui começam os atos de bondade de Boaz para com Ruth. E como nós vamos ver ao longo do nosso estudo, eles são muitos e são generosos. E se destacam ainda mais, se lembrarmos desse contexto que descrevi aqui, da época na qual Boaz vivia. Aquela época era um momento em que as pessoas não tinham o menor temor a Deus. Aquela era uma época, um período em que os donos das terras, eles não estavam nem aí para a lei de Moisés, que mandava dar o que caía para os pobres. Misericórdia, generosidade, não passava pela mente da maior parte dos donos de terras. Os estudiosos dizem que muitos donos de terra, como Boaz, proibiam pessoas pobres de entrar nas suas terras, mesmo sendo contra a lei. Outros mandavam os seus funcionários colher aquilo que acidentalmente fosse deixado para trás, para não ter o que deixar para o pobre. Mas Boaz não era assim. Boaz era generoso, bondoso, gracioso. Se você observar alguns detalhes muito importantes aqui em alguns versos do capítulo 2, você vai ver como que Boaz é muito bondoso com Ruth. Verso 5, ele diz assim, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça?
Verso 8, disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura. Verso 10, como é que favoreces e fazes caso de mim? Rute falando, sendo eu estrangeira. Verso 13, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. O que a gente observa aqui? Enquanto Rute se intitula como estrangeira e diz que não está nem mesmo no nível das empregadas de Boaz, Boaz chama Rute de moça, chama Rute de minha filha. Ou seja, ao invés de enfatizar a distância social que existia entre ele e Rute, e assim se engrandecer em cima dela, e assim menosprezá-la, Boaz, pelo contrário, ele vai afirmar a personalidade dela, ele vai elevar Rute à posição, de forma que ela possa conviver com eles ali naquele grupo. Mais do que falar de forma bondosa, mais do que aceitá-la com palavras, Boaz tem gestos para com ela. O texto diz que Boaz Boaz dá água a Rute, manda os funcionários darem água a Rute. Olha o que diz o verso 9: quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Gente, não era responsabilidade de Boaz dar água para Rute. Ela que trouxesse a água dela. E lembre-se do seguinte, conseguir água naquela época não era fácil. Você não ia no bebedouro e tirava água, não. A água naquela época era um bem valiosíssimo, dificílimo de ser conseguido. Não era simples, não. Não tinha tubulação de água, não. Boaz diz, pode apanhar. Mais do que isso, Boaz vira para Rute e diz assim, eu já dei ordem aos meus funcionários para ninguém te perturbar. Olha o que diz o verso 9. Dei ordem aos moços para não te atrapalhar. Você trabalha tranquilamente, faz o que você quiser aí. Não para por aí, olha o que diz o verso 14. Também a hora de comer, achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. Boaz dá comida a Rute. Paz para trabalhar, água, comida. E na hora que ela está indo embora, olha o que diz o verso 16. Tirai dos molhos, uma ordem que ele dá aos seus funcionários. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar para que ela colha. E aí olha o que diz o verso 17. Assim ela respigou naquele campo até a tarde e debulhou o que havia apanhado e foi quase uma efa de cevada. Sabe o que é uma efa de cevada? 22 quilos. Rute leva para casa algo em torno de 22 quilos de cereais. Isso era o equivalente a pelo menos 3 semanas de comida para ela e para Noemi. É mais ou menos algo parecido com um saco de ração para cachorro, cheio de comida. É o que ela leva para casa em um dia. Boaz é alguém extremamente generoso com Rute. E aqui ainda não tem proposta de casamento não, tá? Ele está sendo generoso com alguém que ele viu pela primeira vez. E aqui nós aprendemos um princípio importantíssimo que merece a nossa reflexão. Será que nós, assim como Boaz, sabemos acolher os estrangeiros? Trazendo para a nossa realidade, contextualizando, quem são os estrangeiros? São aquelas pessoas que aqui na nossa comunidade nos visitam.
São pessoas que podem até estar frequentando e não ser membros, que não se encaixam naturalmente na comunidade. É possível que, ao passarmos os nossos olhos nas pessoas que frequentam aqui esse ambiente, este local, a gente não observe as Ruths que existem aqui. A gente precisa aprender a acolher aquele que chega. Nós precisamos ser misericordiosos com aquele que sofre, com aquele que precisa de ajuda. É lamentável que exista tão pouco de Boaz em muitos de nós. Muitos chegam aqui, sentam no seu cantinho, consome o produto religioso, paga por ele, levanta e vai embora. E vai embora. E o outro? E o estrangeiro? E o estranho? Não é isso, gente, não é isso que a gente aprende nas Escrituras. A Bíblia diz, veja o Novo Testamento o tempo todo falando, uns aos outros, uns aos outros. Nós precisamos, é nosso dever nos envolver. É nosso dever doar, se dar, compartilhar, amar. Em vários momentos as Escrituras nos exortam a sermos como Boaz, acolhedores, bondosos, generosos. Mas será que nós somos assim, uns para com os outros? Eu pergunto, uma pessoa como Ruth, ela seria bem acolhida na nossa igreja? Você pensa assim, tem irmã Nelly lá, tem não sei quem que acolhe bem. E você, filho? E você? A ordem é dada para um? Os desfavorecidos, os perdidos, será que eles vêm em nossa comunidade e se sentem menosprezados? Será que a nossa igreja é um local onde as pessoas que têm um estilo de vida que destoa da comunidade, será que ela pode vir sem que se torne alvo dos nossos olhares desconfiados, de olhares acusadores? Existe alguma possibilidade, eu pergunto, existe alguma possibilidade de sermos conhecidos como uma igreja que não acolhe pecadores? Será que nós somos bons apenas para aqueles que já falam a linguagem da comunidade, que já possuem a cara da igreja? Se chegar alguém aqui dizendo assim, eu sou arminiano, cara, vai embora agora. Será que... Irmãos, o que eu quero dizer é que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Todos nós temos um papel a desempenhar. Na maneira como as pessoas se sentem quando passam pela porta do nosso templo. Será que nós vamos recebê-la bem? Alguém vai cumprimentá-la, sentar com ela, conversar, perguntar quem é. Alguém fará com que essa pessoa se sinta importante, acolhida, querida. Eu pergunto, se dependesse de você, a pessoa que nos visita, o estrangeiro que aqui chega, ele seria acolhido ou ele passaria despercebido? Foi isso que Boaz fez com Ruth. Ele olhou para o seu campo e ele diz, tem alguém diferente ali. Ele vai até a pessoa e dispensa graça, e dispensa bondade.
Ele demonstra publicamente que considerava a Ruth uma pessoa de valor. Embora a Ruth fosse viúva, moabita, ele dispensa graça sobre ela. Se você retroceder um pouquinho na história, você vai se lembrar que foi isso que Ruth fez com Noemi no pior momento da vida de Noemi. Ruth vira para Noemi e diz assim: eu te abandonar? Nunca. Para onde você for, eu vou. As misérias que você sofreu, vou sofrer junto com você. Boaz dispensa a graça para Ruth, Ruth dispensa a graça para Noemi. E Deus, é exatamente isso que Deus faz com todos nós. Deus fez isso por todos nós quando nós ainda éramos pecadores. Por causa da cruz, nós não apenas nos sentimos valiosos, mas de fato nós nos tornamos valiosos. Então esse é um princípio que está claro aqui, é um princípio bíblico que salta aos nossos olhos aqui no capítulo 2, que toda igreja precisa desenvolver, que todo membro de igreja precisa desenvolver: acolher o estrangeiro. Não te incomoda o fato de você não ter um minuto de conversa com muita gente aqui da igreja? Para pensar aqui em alguns irmãos aí. Se você for somar o tempo de fala com as pessoas, você não tem um minuto de conversa com ela. Isso não te incomoda? Queima, né? Não te incomoda ou não é vergonhoso para você? Você passa pelo irmão, não sabe nem o nome do irmão. Se a gente estivesse falando de uma igreja de 1000 membros, 500, 100 membros, e desses 100, nem todo mundo frequenta. Você passa pela pessoa aqui: oi irmão, e qual é o meu nome? Não sei não. Isso é vergonhoso, gente. Nós não somos acolhedores, generosos. E Boaz aqui nos ensina que precisamos acolher o estrangeiro, aquele que é diferente. Perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Boaz pergunta, Boaz se interessa, Boaz dispensa a graça sobre a vida daquela pessoa, daquela viúva. Quem dera, né? Oxalá nós deixássemos a nossa brincadeira de ser crente e realmente agíssemos como cristãos. Diante de tanta generosidade, Ruth fica espantada e até desconcertada. Olha o que ela diz no verso 10. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por quê? Por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela toma um susto. No meio dessa sociedade corrupta, e eu sendo uma moabita, uma viúva, que tanto amor é esse, que tanta bondade é essa? Olha o que Boaz diz, verso 11. Bem se me contou tudo quanto tens feito para com a tua sogra, depois da morte do teu marido. Como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. A palavra respondeu aqui no início do verso 11, ela significa, literalmente significa levantou a voz.
O que mostra que Boaz estava empolgado. Ele fala como desejando que todos ouvissem o que ele estava dizendo. Você é Ruth, aquela que veio com Noemi, que abandonou os seus deuses, para que todos ali ouvissem. E ele não tem nenhuma vergonha de ser identificado com ela. Lá no capítulo 3 nós vamos ver que era vergonhoso para os israelitas se vincularem aos moabitas. Boaz não tem isso. E esse verso aqui nos lembra de algo bem interessante. A nossa fama, ela chega na nossa frente. Ela vai à nossa frente. A fama de Ruth chegou na frente dela. Olha o que diz o verso. Bem se me contou, olha o que Boaz diz para ela. Bem se me contou o que tens feito para com a tua sogra. Você é Ruth. Ah, você é aquela que ajudou Noemi, lá de Moabe para cá, que veio com ela apesar de tudo. A fama dela chegou na frente. Você pode ter certeza que o casamento de Ruth com Boaz, em Belém, foi pavimentado pelo que Ruth fez com Noemi em Moabe. Você pode ter certeza que quem planta mentira, colhe traição. Quem planta verdade, colhe lealdade. Quem planta ciúme, colhe suspeita. Quem planta confiança, colhe certeza, descanso. Quem planta inveja, colhe mediocridade. Quem planta admiração, colhe grandeza. Quem planta ódio, colhe amargura. Quem planta amor, colhe ternura. É assim a vida. A Bíblia diz que quem semeia com lágrimas, com júbilo voltará trazendo os frutos. A Bíblia diz que quem semeia com fartura, com abundância ceifará. O que a gente aprende aqui é que a gente precisa semear na vida do outro. Precisa aprender a ser generoso com as nossas ações, pródigos em nossos elogios. Nós aprendemos que é necessário exercer misericórdia ao invés de esmagar aquele que já está ferido. Pode ter certeza disso, a nossa reputação nos precede. E isso para o bem e para o mal, não é? No caso de Ruth foi para o bem, mas para o mal também é verdade. Se você é uma pessoa mesquinha, mentirosa, e eu poderia colocar outros adjetivos aqui, a sua reputação te precede. Do verso 12 ao verso 17, nós encontramos aqui as ações de graça e bondade de Boaz sobre Ruth. E aí o verso 18 já nos fala do fim do dia. Quando Ruth passou o dia trabalhando, ela volta para casa. Olha o que diz o verso 18. Então, carregando com a cevada, veio à cidade e viu sua sogra o que ela havia apanhado. Noemi deve ter tomado um susto. Ruth arrastando aquele saco de ração de cachorro, cheio de cereal, cheio de comida. E quando Ruth retorna para casa, havia muito para comer, mas também havia muito para conversar. Tinha muita explicação para dar. E eu fico imaginando Noemi vendo Ruth arrastar aquele saco de cevada. E quando Noemi olha para Ruth, Noemi já começa a ouvir música de casamento. Né? Essa cevada aí tem cheiro de flor de casamento. Porque não pode alguém ser tão generoso assim. Essa cevada está com gosto de bolo de casamento.
Disse Noemi, verso 20, a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado de misturar a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. É interessante aqui, você não vai fazer isso agora, né? Mas alguém que vem lendo o livro de Ruth, e se estiver atento para esse detalhe, vai perceber que as últimas aparições de Noemi no livro foi a seguinte: no final do capítulo 1 e início do capítulo 2. No final do capítulo 1, Noemi está ali amargurada e dividindo a sua amargura com as mulheres de Belém e culpando a Deus por todo o seu sofrimento. Aí no início do capítulo 2, quando Ruth diz a Noemi que vai respigar nos campos, Noemi vira para ela, meio que desanimada, e diz assim: vai, minha filha. Quando Noemi volta à cena, Noemi parece outra mulher. Ela não apenas abençoa o benfeitor de Ruth, como ela bendiz ao próprio Deus. Se você observar no livro de Ruth, pela primeira vez, Noemi abre a boca para bendizer. O pessimismo doentio de Noemi é curado pela providência divina que volta sorrindo para ela. O coração amargurado de Noemi, descrito até aqui, ele é modificado diante de uma nova esperança. Um saco de comida faz Noemi voltar a ter os olhos brilhando, porque ela percebe que por trás daquele saco de alimento existe esperança. Era decorrente de quem tinha ajudado Ruth. Daquilo que Boaz fala para Ruth, Ruth fala para Noemi. Deus usa Boaz, Deus usa Ruth para converter a amargura de Noemi em gratidão, a incredulidade de Noemi em fé, o desespero de Noemi em esperança. Isso nos mostra, gente, que a graça de Deus, ela tem um rosto humano. Nós nos tornamos o rosto gracioso de Deus para aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Por mais difícil que seja acreditar nisso, mas Deus usa pessoas como você para abençoar pessoas pecadoras como eu. Por mais difícil que possa parecer, mas a verdade é que Deus usa pessoas como você para levar o reino dele adiante, para espalhar a palavra dele a muitos outros lugares. Deus usa pessoas como você para colocar ordem no caos que é esse mundo. Deus tem usado pessoas para abençoar pessoas. É o que acontece aqui com Ruth e Boaz em relação a Noemi. E eu pergunto, será que Deus tem usado você para abrir os olhos de outras pessoas para aquilo que Ele faz nesse mundo? Será que nós somos canais do agir e da bênção de Deus para outras pessoas? De vez em quando, Deus faz o seu reino avançar mediante coisas extraordinárias que Ele faz. Algumas vezes Deus derrama do seu espírito e traz um avivamento poderoso em algumas sociedades. Mas na maior parte das vezes, Deus difunde a sua glória através de atos rotineiros, constantes, pequenos do seu povo. Deus usa ferramentas e pessoas comuns para abençoar o povo. Deus usou uma moabita e um judeu desconhecido para serem
os ancestrais do Messias. Deus estava lidando, trabalhando em questões comuns do dia a dia de uma viúva moabita. Pensa nisso. Deus está por trás de uma escolha que uma moabita faz, ao invés de entrar nesse campo, ela entra naquele. E ao se relacionar com o dono daquele campo, ao criar uma relação, uma convivência com aquele homem ali, dali nasce o maior rei da história de Israel. Ruth é ancestral de Davi, o maior rei da história de Israel. A graça de Deus, ela tem um rosto humano. Deus nos abençoa através de pessoas. Pode ter certeza disso. Verso 22, estamos acabando. Então disse Noemi a sua nora: bom é, filha minha, que saias com as suas moças e que não te encontrem no outro campo. Gente, isso aqui é muito interessante. Estou acabando, presta atenção aqui. Noemi vira para Ruth e diz assim, quando você for colher espiga, quando você for respigar, não vá em nenhum outro campo, a não ser no de Boaz. Alguém pode pensar, eu pensei isso, quando a gente estuda, eu pensei nisso. Mas por que cargas d'água? Por qual motivo, depois de tudo que experimentou lá na casa, lá no campo de Boaz, por que Ruth em outro lugar? Não tem por que Ruth em outro lugar. Exatamente, mas essa é a questão. Essa é a questão. O que eu quero dizer? Foi exatamente esse tipo de cegueira insensata que Elimeleque e Noemi demonstraram anos antes. Volta um pouquinho na história. Elimeleque e Noemi, eles ignoraram a provisão de Deus em Israel e foram para onde? Para Moabe. Deixaram os campos de Deus e foram para os campos de uma terra pagã. Eles desprezaram aquilo que Deus fez no passado para com o seu povo. Porque Deus sempre mandava ajuda e auxílio. Elimeleque e Noemi desprezaram aquilo e foram buscar alimento em outros campos. Ao invés de permanecerem na terra prometida, confiando na fidelidade pactual do Deus de Israel, eles foram para os campos de uma nação estrangeira. Agora Noemi percebe claramente como tinha sido tola, insensata a sua decisão, e ela vai advertir a Ruth, falando assim: Ruth, não faça o que eu fiz. Não siga o padrão pecaminoso que eu segui anos antes. Fique nos campos daqueles sobre quem repousa a bênção de Deus. Não saia vagando por aí como eu fiz. Vá para lá, Ruth. Vá para o campo de quem é generoso. Não tente buscar comida em outro lugar. Fique ali. Você pode ter certeza. Todas as vezes que nós deixamos os campos do Senhor, o que nós colhemos é tragédia, é vergonha. A família de Elimeleque sabe disso muito bem. A família de Elimeleque deixa isso muito evidente. Gente, muitas vezes, por causa de um período de fome, nós vamos procurar comida numa terra estrangeira. Muitas vezes, por causa de situações desconfortáveis, nós buscamos alívio em terras mundanas.
Muitas vezes, devido a desejos não atendidos, nós recorremos aos ídolos. E a gente sofre. E como sofre? Como Noemi sofreu? Porque foi colher em outro campo. Que essa palavra de Noemi a Ruth seja verdade na minha e na sua vida. Que Deus nos ajude a não buscarmos em outros campos o sustento que só pode vir do Senhor. Quando a nossa igreja começou, uma pessoa muito desesperada por causa das circunstâncias da vida. E, ao que tudo indica, permanece desesperada. Ela foi membro da nossa igreja. Um dia ela virou para mim e disse assim: quero confessar uma coisa para você. Eu procurei um pai de santo para dar respostas para mim, porque eu não tenho encontrado respostas aqui. Irmãos, essa é uma forma de buscar outros campos. Mas muitas vezes, quando você, diante de problemas pessoais, familiares, quando você quer descarregar os seus problemas com cartão de crédito, você também está buscando outros campos. A nossa náusea existencial, os nossos problemas, a nossa fome de significado e fome existencial, nós precisamos buscar ao Senhor. Pode ser, a Bíblia diz que pode ser que em alguns momentos a gente passe fome, às vezes até por juízo de Deus. Nós vimos de lá atrás que essa fome aqui foi juízo de Deus. Debaixo de juízo, nós ainda assim precisamos buscar o Senhor. A gente não pode ir para outros campos. E Noemi percebeu e viveu isso e disse para Ruth: não vá em outro campo. Fique no campo de Boaz, porque ali você tem comida, ali você tem generosidade, ali você tem graça. E quando nós vamos buscar comida em outro lugar, a gente sofre, padece. E por fim, olha o que diz o verso 23. Preciso falar dele porque ele é o link para o que a gente vai ver semana que vem. Assim se ajuntou com as moças de Boaz para respigar até o fim da cega de cevada e do trigo. Então, ela se juntou com as moças e ficou ali naquele campo até o fim da cevada, isso tem aqui algumas semanas. E olha como termina o capítulo 2. E morava com a sua sogra. Como que começa o capítulo 2? Elas têm um problemão, não tem comida. Não tem como sobreviver sem comida. O capítulo 2 resolveu um problema. A falta de comida, a falta de alimento foi resolvido. Mas o capítulo 2 termina falando de um outro problema. Ruth tem um outro problema. Morava com a sogra. Diferentemente de muitos, o problema de Ruth não é morar com a sogra. A observação de que ela morava com a sogra ressalta o fato de que ela ainda não tem um marido. Ou seja,
A necessidade da comida foi resolvida. A necessidade do marido ainda vai ser resolvida no capítulo 3. É alguém que vai vir e vai aparecer diante de Ruth como resgatador. Como alguém que vai resgatar o nome, a honra da família de Ruth. E é isso que a gente vai ver semana que vem. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque mesmo nos períodos mais negros da história, o Senhor tem preservado pessoas bondosas como Boaz. Nós te louvamos e pedimos que, assim como Ele abençoou a vida de Ruth e a vida de Noemi, nós também venhamos a abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos que o Senhor coloque pessoas como Boaz em nosso caminho. Homens piedosos, homens cheios de graça. E que o Senhor nos livre de cruzarmos por pessoas mesquinhas, pessoas encrenqueiras. Mas que o Senhor coloque em nosso caminho pessoas como Boaz. Ó Deus, nós também pedimos que o Senhor nos ensine a sermos acolhedores, hospitaleiros com aqueles que chegam ao nosso meio. Retira de nós, ó Deus, toda a nossa indiferença, altivez, timidez, que nos impede de sermos acolhedores, simpáticos, misericordiosos com aqueles que procuram a nossa igreja. Dá-nos, ó Deus, um coração receptivo, um coração alegre, para com aqueles que precisam tanto da nossa atenção e do nosso amparo. Senhor, pedimos também que o Senhor nos leve a percebermos a seriedade do fato de que a nossa reputação, ela nos precede. Ó Deus, o que será que as pessoas pensam de nós? Perdoa-nos, Senhor, porque podemos desonrar o Teu nome através dos nossos pecados. Que as nossas vidas possam dar bom testemunho do Teu reino, possam engrandecer o sacrifício do Teu Filho realizado em nosso favor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos do Senhor, para transformar amargura em gratidão, incredulidade em fé, desespero em esperança, assim como Boaz fez com Ruth e com Noemi. E ó Deus, nós ainda pedimos, não, ó Deus, não nos deixe buscar alimento em outros campos que não sejam do Senhor. Não permitas, ó Deus, que os nossos desapontamentos neste mundo nos afastem da casa de pão. Ó Deus, que quando começarmos a pensar na possibilidade disto, que o Teu Santo Espírito nos lembre das dores e sofrimentos que nos aguardam nas terras onde não existe temor ao Teu nome.
Ajuda-nos, ó Deus, pacientemente a aguardarmos a Tua provisão. Que assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Em nome de Jesus.